O Senhor já usou a pastora Eurides para trazer uma correção. O Senhor vai continuar corrigindo, o Senhor vai continuar nos ensinando, para depois nos entregar aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Cumprimento a igreja, convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabeleceu a paz. Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Irmãos, sempre que a gente ouve essa palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a gente só se apega na vontade de receber essa bênção. Porém, esse templo que o Senhor deu essa ordem, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, o Senhor estava dando uma ordem àquele povo para construir o seu templo, porque as pessoas estavam preocupadas somente com si próprias. Ali o templo havia sido destruído e as pessoas não queriam mais saber de fazer algo para Deus. As pessoas estavam preocupadas somente em reerguer as suas casas, somente em se vestirem bem, porém a obra do Senhor ficava de lado. E o Senhor se entristeceu com aquilo, de olhar que todo mundo estava cuidando de si próprio, arrumando a sua vida, porém a casa dele estava lá de qualquer jeito. E quantos de nós estamos preocupados somente com as bênçãos? Senhor, eu vou para a tua casa porque eu preciso de uma casa. Senhor, eu vou para a tua casa porque eu preciso de um carro. Senhor, eu quero. E a gente sabe que tem muitas igrejas que só pregam isso. Vem para Jesus que Ele vai te dar. Vem para a casa do Senhor que você vai ganhar. Você não tem nada, você vai ter 10 casas. Não tem os testemunhos que a gente ouve assim? Eu não tinha nada, eu morava na rua, eu tenho até um iate. Para quem quer um iate, eu moro na cidade. Eu não entendo alguns testemunhos. Eu fico falando, meu Deus, então a minha vida está toda errada. Porque eu não consigo comprar um carro e o cara ganha um iate. Ouve aqueles testemunhos e você fala, misericórdia, Senhor. E as pessoas acabam acreditando que Jesus virou o seu banco. Eu vou para a tua casa, mas eu tenho que ganhar. E muita gente se frustra na presença do Senhor, porque chega aqui e o negócio é diferente. Quando você está na presença do Senhor, numa casa séria, onde se prega a palavra de Deus, a maioria sai frustrado, porque não é isso que você vai encontrar. Você não vai receber de imediato, mas o Senhor quer te dar, como o pastor Júlio falou aqui. O Senhor tem prazer em abençoar a sua casa, porém, tudo depende da minha posição, tudo depende da minha entrega, tudo depende daquilo que eu também quero abrir mão. E a gente às vezes não quer abrir mão dos nossos pecados de estimação, a gente não quer abrir mão dos nossos erros, não queremos abrir mão dos nossos maus costumes, mas colocamos Deus contra a parede e dizemos, eu quero, eu preciso, ó Senhor, eu vou à tua casa, mas eu não tenho. E a gente tem uma mania feia de só lembrar daquilo que a gente não tem. Se você parar e analisar hoje você vive orações que você fez há anos atrás. Mas o ser humano vive inconstante, eu preciso, eu quero correr atrás da felicidade. A felicidade está aqui hoje, mas a gente só consegue ver o que a gente não tem. Vou buscar aquilo que eu não tenho. Mas hoje você tem uma casa melhor do que há muitos anos atrás. Hoje você tem uma saúde melhor. Você tem uma casa, você tem filhos. E a gente, às vezes, só quer olhar para aquilo que não temos e olhamos para o vizinho. Mas o vizinho tem. Olha lá, o meu vizinho não é crente, mas ele tem. Olha lá, fulano é macumbeiro e tem. E a palavra do Senhor diz que o sol nasce para todos, para os ímpios e para os crentes. Porém, alguns crentes querem colocar Deus como o patrão deles. Não, a bênção é só para mim, irmão. Se o ímpio estudar, trabalhar, se formar, ele vai ter um bom salário, ele trabalhou para aquilo. Por que o Senhor vai só? Não, você não vai ter, você está buscando. As pessoas estão buscando, e a maioria dos crentes que eu conheci na minha vida não queriam saber de estudar, mas falava, Deus tira de quem tem para
para dar para quem não tem. É o tempo todo. Irmãos, existem situações que Deus vai fazer isso mesmo. Deus vai tirar daquele que tem para dar para aquele que não tem. Mas isso não é uma obrigação do Senhor, como se Ele fosse o seu empregado. Senhor, eu quero e pronto, mas eu não abro mão do meu jeito de ser. Sabe aquela musiquinha? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a crente Gabriela. Eu nasci assim. Está repreendido em nome de Jesus. Aprenda que com o Senhor você veio de um jeito e você vai mudar. Se você quiser alcançar a salvação, você vai vir do jeito e Ele vai mudar você. Não tem essa de eu mando em mim. Quando você está na presença do Senhor e Ele quiser, Ele te moe, Ele te quebra como um vaso na mão do oleiro, porque você é do Senhor. E quando o Senhor tem uma obra para fazer na sua vida, meu querido, você vai ser quebrado sim. Eu certa vez morava ali no bairro do Jardim Real, na Praia Grande. Eu saí de lá e eu falei bem assim: nunca mais eu volto para esse bairro. Eu não era crente, porque eu saí de lá e fui lá no Canto do Forte. Minha vida estava começando e eu achando que eu estava podendo, eu achando que eu era a melhor, né? Eu achando que eu podia qualquer coisa, porque eu trabalhava, eu tinha um salário bom, eu tinha conhecido o pai da minha filha que tinha um salão de beleza, eu estava top, ia morar no Canto do Forte, eu ia ser a riquinha. E eu saí do bairro e disse bem assim, eu lembro como fosse hoje. Eu tinha um palho verde, eu entrei naquele palho e falei assim, ó, nunca mais eu volto para esse bairro de gente feia. Ó. O Senhor falou, vai voltar. Vai voltar pior do que você está indo. Fica. E saí com meu nariz empinado. Vivi tribulações, sofrimento. Aí conheci Jesus, aí tudo foi lindo. E aí, pouco tempo eu conheci Jesus, eu fiquei viúva com uma filha pequena. Para onde eu ia voltar? Para o Jardim Real, porque só tinha uma hora para me voltar. Ainda tinha, glória a Deus. Meu irmão me recebe de volta, eu volto para lá. E quando eu voltei, aquela palavra ecoava nos meus ouvidos: nunca mais eu volto para esse bairro de gente feia. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, me perdoa do que eu falei. E ali naquele lugar o Senhor me moeu, porque quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda na sua vida, meu irmão, é o Senhor. Então você pode correr para lá, você pode correr para cá. Quando Deus tem um plano na sua vida, Ele vai te pegar, Ele vai te moer e vai fazer se cumprir a palavra dEle, a vontade dEle. E trazendo para as nossas vidas essa palavra do tempo, ela se cumpre com a vinda de Jesus. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Esse templo que eles levantaram, quem chegou a habitar nesse templo foi o próprio Jesus, que ia lá fazer as orações. E hoje esse templo sou eu e você. Esse templo que o Senhor construiu para que a glória dele seja maior é hoje eu e você, o templo dele. A presença do Senhor vai habitar em mim e você. E essa glória será maior. Por quê? Porque hoje o templo sou eu. Mas para o templo se manter de pé, eu sou responsável pela manutenção do templo. Sou eu que sou responsável hoje em manter o templo limpo. Sou eu que sou responsável em manter o meu altar sem nada no altar, somente ali o trono do Senhor, para que Ele habite, a presença do Senhor Jesus. Então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o Senhor não quer que você tenha uma vida miserável. Porém existe um preço a ser pago, irmãos. Existe um preço alto a ser pago. E esse preço nós temos que pagar. Porque Jesus pagou um preço alto pela minha vida e pela sua. Existem situações em que Deus Ele vai reconstruir o templo, como Ele fez lá com o povo. Vai lá e reconstrói. Existem situações na minha vida e na sua que Deus vai reconstruir uma coisa que foi quebrada na sua vida. Ele vai transformar, vai trazer de volta, vai restaurar. Porém existem outras situações em que Deus Ele vai fazer novo. Ele não vai reconstruir, não vai trazer de volta. Ele vai fazer algo novo na minha vida e na sua. E para Jesus fazer algo novo na minha vida, eu tenho que estar na posição de servo. Servo é aquele que obedece.
que ouve a voz do seu Senhor. A palavra do Senhor diz que eu sou ovelha, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E o mal do nosso tempo hoje é que nós ficamos dando ouvido a um monte de vozes estranhas. São pregações que não têm base bíblica, mas traz uma palavra do meu ego. Então, isso aí é verdade. Eu vou em lugares que não agradam ao Senhor, porque ali amacia o meu ego. Quantas igrejas hoje têm medo de pregar sobre a salvação? Que Jesus está voltando? Como a pastora pregou aqui, tem que se arrepender, não é de qualquer jeito. Não dá para ficar brincando com Deus abarganhando. Olha, é assim, sim, não. Ou a gente entende que somos servos, e o servo obedece a voz do Senhor e a direção que o pastor está dando para as nossas vidas. É assim que o Senhor quer nos restaurar o nosso templo, para que Ele possa habitar. É dessa maneira. O Senhor é o dono do ouro e da prata e tem prazer em abençoar os seus filhos. Será que nós temos observado tudo que nós já temos, tudo que nós já ganhamos da parte do Senhor? Será que a gente consegue se atentar durante uma horinha no dia e falar assim: nossa, mas olha só, que bênção isso aqui. Senhor, olha o alimento hoje eu tenho. Glória a Deus, porque hoje eu vou tomar café da manhã, hoje eu vou almoçar, hoje eu vou jantar, e muita gente não tem. Depois da Covid, que as pessoas perderam tudo, alguns perderam a sua vida, como a irmã ficou ali numa situação difícil, mas outros perderam casa, outros perderam trabalho, empresa, outros foram tirados tudo que tinha. Mas a Covid ainda não fez muita gente acordar e de reconhecer que se hoje eu estou aqui pregando esse evangelho e tu está aqui olhando para a minha cara, é porque o Senhor livrou você dessa maldita doença. O Senhor deixou você vivo para ouvir que Ele quer abençoar a sua vida. O Senhor trouxe você aqui para dizer: olha, eu quero te abençoar, filho, mas entenda algo: eu sou o seu Senhor, eu governo a sua vida. E se você quiser continuar andando para um lado e para o outro, não sabe se vai para um lado, não sabe se vai para o outro, fica em cima do muro, não se decide se quer se entregar por completo. A nossa entrega tem que ser total ao Senhor. Não dá para eu entregar minha mente para o Senhor, mas o meu corpo para Satanás. Não dá. Não dá para o meu lado direito servir o Senhor e o esquerdo servir o inimigo da minha alma. Não dá. Não dá para eu ser meio crente. Não dá. Não vai subir metade. Você vai subir por inteiro. Jesus deu por inteiro naquela cruz, para que eu e você pudesse confiar plenamente. Mas é difícil confiar. É difícil confiar plenamente. Mas o mais difícil é a gente ficar dando murro em ponta de faca. Passa um ano, entra ano, estamos do mesmo jeito. Estou sofrendo, mas eu sei que o pecado está ali, mas eu não quero abandonar aquele pecado. Eu não quero abandonar aquele erro. Igreja do Senhor, o Senhor está às portas. Pode ser que hoje seja meu último dia na terra, como pode ser o seu, e amanhã não dá tempo. Uma pastora falou: a oportunidade é hoje, é agora. Se você veio aqui para ouvir a palavra, é porque Deus está falando com você. Deus não trouxe você aqui para dar recado para quem não veio. Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você. Nós estamos correndo tanto atrás do dinheiro, do sucesso financeiro, que a gente já esquece das riquezas que a gente já tem. E riquezas essas que não precisam de dinheiro, irmãos. Quando você tem paz dentro da sua casa, quando você vê os seus todo dia dentro de casa, é a maior riqueza que o ser humano pode ter hoje. Você ter uma família na mão de Deus é a maior riqueza que você pode ter. Na segunda-feira, eu fui chamada para pregar numa igreja, numa Assembleia de Deus, lá no Jardim Real, onde eu morava. E nesse mesmo dia, minha filha foi chamada para pregar na nossa igreja. E eu vinha orando há muito tempo na casa do Senhor. Senhor, eu não aceito só eu estar aqui. Senhor, eu quero minha filha de volta na presença do Senhor. Senhor, eu quero minha filha de volta. Eu quero minha filha de volta na presença do Senhor. E o Senhor trouxe de volta. E ela está lá pregando lindamente. E a pastora me mandando mensagem: vem ver ela pregar. E eu não posso, estou pregando também. Porque eu cuido das coisas do Senhor e o Senhor cuida das minhas. Uma coisa que eu vou te
te ensinar que eu aprendi assim que eu me converti. Nunca diga não para um convite do Senhor. Irmão, vem louvar, hoje não. O quê? E quando você vai? Se você pedir uma bênção para o Senhor e Ele falar, hoje não. Senhor, me ajuda. Hoje não. Eu vou ajudar fulano, eu estou cansado. Nunca diga não. E o crente fala assim, eu fui pego de surpresa, irmão. Vamos nos converter. O crente não é pego de surpresa nunca. Porque a palavra está na sua mão. É minha obrigação e a sua conhecer a palavra do Senhor. Porque tem um mundo de religião enganando o mundo de gente. Porque as pessoas não leem a Bíblia. Aí chega um testemunho de Jeová na porta, passa vergonha. Porque o cara vai pregar uma coisa que não tem nada a ver. E você fica, é mesmo. Porque você não conhece a verdade. Como é que você vai rebater? Como é que você vai falar, irmão, isso é loucura. Não está na palavra. E eu creio 100% na palavra. Se vier um outro tipo de doutrina, eu não acredito, irmão. Não acredito. Mas para eu não acreditar, eu tenho que ler. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. E a palavra está na nossa casa, lá, a Bíblia lá. Que a gente só abre domingo quando vai na igreja. Isso quando não esquece. Não, vou levar o celular porque hoje tem a Bíblia. Vai chegar uma hora que você vai querer ler a Bíblia e não vai ter mais. Porque a perseguição contra os cristãos vai começar terrível. E a primeira coisa que vai subir vai ser a Bíblia. Que eles vão tomar. E aí? Se você não conhece. Porque se você conhece, está aqui, gravada na tábua do seu coração. E ninguém pode tomar o conhecimento, irmão. As pessoas podem tomar teu carro. As pessoas podem tomar tua casa. As pessoas podem destruir tudo que é material. Porém, o conhecimento da palavra ninguém toma de você. A tua fé ninguém toma de você. Porque tem que estar gravado em você. Tem que estar ali, lado a lado. Então se prepara todos os dias para ter uma palavra. Porque se você estiver lá na rua e alguém precisar de uma palavra, o que você vai falar? Se você não conhece nada da Bíblia. Nós temos que estar preparados em tempo e fora de tempo. Sempre queremos mais. Não conseguimos ver aquilo que a gente já tem. Olha para o lado e vê quantas pessoas queriam ter a vida que você tem. Não é? Não tem umas mulheres que ficam falando mal do marido, das outras? Nas trevas, olham para você e falam, eu não queria ser como ela, que está ali passando pela prova, está sofrendo, mas está ali com um sorriso, tem um abraço para dar, porque tem Jesus para dar, porque tem Jesus para dar. E as pessoas, o mundo doente que a gente vive, pessoas doentes, pessoas tomando remédio para tudo, uma loucura, o mundo está do avesso, crianças doentes, crianças com depressão. Irmãos, quem aqui da minha idade aqui, a gente brincava na rua, a gente corria, a gente brincava, a gente vê crianças hoje presas a celulares, crianças que não sabem brincar quando sai com outras, porque só sabem brincar no celular. E a culpa é de quem? É do diabo? É minha e sua. Dentro da minha casa quem muda sou eu, não é o diabo, não. Quando eu dou legalidade para ele fazer o que ele quer dentro da minha casa, eu dei a legalidade. Porém, quando eu digo dentro da minha casa, não, Satanás. Dentro da minha casa, não. Você tem autoridade de Jesus dentro da sua casa para expulsar as obras malignas. Queridos, será que estamos preparados para receber aquilo que a gente tanto pede para o Senhor? Será que eu estou pronta para receber a unção que eu quero? Eu queria tanto que Deus me usasse na igreja. Eu queria tanto que o Senhor me levantasse como pastora. Eu queria tanto que Deus fizesse algo. Mas você está preparado para receber essa bênção? Eu queria tanto na casa, mas você está preparado com o emprego estabilizado para que você possa pagar as contas dessa casa? Tudo tem um preço, irmãos. Esses dias eu postei algo que diz assim: as pessoas reclamam de coisas que são favoráveis à bênção dela. Eu tenho que trocar os pneus do carro. Por quê? Porque tu tem carro. Eu tenho que pagar as contas de casa. Você tem casa. Quando a louça suja, teve comida. Essa casa está suja para mim limpar, eu tenho uma família. Então a nossa reclamação tem sido por causa de algo que a gente pediu a Deus. Irmãos, a gente tem que parar de murmurar e de reclamar diante
mamadeira, do xixi na cama. Até isso você vai sentir falta de tudo, porque eles crescem. Só que a maior virtude de um crente é saber que o seu filho cresceu, está seguindo os caminhos do Senhor, aquilo que você ensinou, porque faz parte. E o seu filho poder olhar e falar: mãe, você foi a melhor mãe do mundo. Existe a época da rebeldia, que eles não reconhecem nada que a gente faz. Os filhos não reconhecem, mas quando vão amadurecendo, eles vão falando assim: ó, você foi a melhor mãe ou você foi a pior mãe. Nós temos que dar o nosso melhor, irmãos. É a melhor amiga. Tem que ser o melhor. Eu tenho que ser a melhor funcionária do meu trabalho. Não é ser puxa-saco e dar rasteira nos outros. Eu tenho que ser a melhor. Eu conheço a verdade. A crente sou eu. Eu tenho que gerar bom testemunho onde quer que eu esteja. Eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso cobrar do outro. Ah, mas eu sou assim porque o outro fez. Não. Você não vai prestar conta da vida do outro. Você vai prestar conta da sua vida. Então pare de reclamar daquilo que você tem como bênção. Pare de reclamar. E se Deus tira tudo que você tem hoje? Ah, tá cansada? Ah, tu não trabalha os seus filhos, então eu vou levar seus filhos. Ah, seu marido é isso, então eu vou levar seu marido. Ah, meu trabalho é um inferno. Tira o trabalho. Como é que a gente vai ficar? Né? Como é que a gente vai ficar? Com o que vai sobrar? Eu. Vai sobrar eu para olhar e falar: o problema estava todo em mim. O problema não estava neles. Aleluia, Senhor. Aleluia. Se você não estiver preparada para receber a bênção que o Senhor vai te entregar, você vai se corromper. Por muito pouco tu sai da casa do Senhor. Ah, mas eu queria tanto um carro para fazer a obra do Senhor. E aí o Senhor te dá um carro e você não tem tempo de vir na casa do Senhor, porque você tem que ir no shopping, você tem que ir na casa de um parente, você tem que ir lá. E aí a casa do Senhor é o último lugar que você vai. Senhor, eu queria tanto uma casa porque eu pago aluguel, minha casa entra água. Aí o Senhor te dá uma casa, você não tem tempo de vir porque você tem que limpar a casa, não pode vir limpar a igreja, porque você tem que limpar a sua casa que é muito grande que o Senhor te deu. Aí final de semana tem festa, os parentes que nunca te visitam, começam na sua casa no final de semana, dia de culto, e você não pode vir mais na igreja porque seus parentes estão lá. E a gente vai dando honra para quem nunca teve honra, para aquele que nunca estendeu a mão, mas na hora da minha bênção veio um monte de gente, e aquele que foi o que me deu a bênção deixei de lado. Espera um pouquinho, Jesus, que agora eu não posso. Senhor, espera um pouquinho que agora eu não posso. Ah, eu não tenho tempo de ensaiar. Eu não cantei um louvor porque eu não tenho tempo de ensaiar. Se o Senhor tirar tudo que faz você perder o seu tempo, irmãos, a gente tem que ter muita consciência na hora de a gente estar murmurando, porque o Senhor não quer perder você, mas Ele vai fazer qualquer coisa para não perder você. Então os empecilhos Ele pode tirar. O Senhor sabe o momento exato de abençoar você. Não queira apressar a bênção na sua vida. Somente busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Como assim? Eu venho à casa do Senhor, eu oro, eu faço a minha obrigação, o Senhor está cuidando de tudo, o céu está se movendo em meu favor, eu não estou vendo, mas não preciso ver porque eu vivo pela fé. E aí as coisas chegam e a gente ainda fala assim: nossa, do nada chegou. Do nada? Você está fazendo tudo certinho, você está vindo na casa do Senhor, você está abençoando os outros, você vai visitar um irmão que está precisando, você dá aquele abraço. Gente, às vezes é um abraço curador do Espírito Santo que a pessoa precisa, não é mesmo? Vou falar para você os segredos para você alcançar as bênçãos do Senhor na sua vida financeira, porque o Senhor quer te abençoar na sua vida financeira, amém? Primeira coisa, seja dizimista e